Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre essa atividade do GeoGebra, o ponto e sua posição. Para acessar essa atividade basta clicar aqui nesse link fornecido na apresentação, vai abrir uma página aqui no navegador com essa atividade. Nós vamos clicar esse botão aqui para ficar em tela cheia. Está aqui minha atividade. Aqui nós vemos um ponto em Épora, com as suas projeções P e P', e aqui eu tenho a indicação da posição do ponto. No caso aqui ele está no primeiro diedro. Esses pontos em azul, todos eles podem ser movimentados. Por exemplo, se eu colocar o P agora na linha de terra, aqui mostrando que o P está no plano vertical superior. E por aí vai. Se eu colocar todo mundo aqui na linha de terra, o ponto está na linha de terra, veio para o plano vertical inferior, veio aqui para o quarto diedro, e enfim, voltando aqui para o primeiro diedro. Esses pontos podem ser movimentados aqui também, né, nessa direção. Mas uma coisa interessante que essa atividade faz é fazer a perspectiva desse objeto aqui. Para isso, basta movimentar esses eixos, afastamento, abscissa e cota. Eles também se movimentam. Eu vou pegar esse eixo aqui e botar aqui numa posição. E aqui nós vemos uma perspectiva desse ponto. Fica mais fácil ver a perspectiva clicando nesse botão, onde nós vemos aqui os planos de projeção. Mais especificamente o semiplano horizontal anterior e o vertical superior. Desenhei esses outros semiplanos para a figura ficar um pouco mais limpa. Aqui também esses pontos podem ser movimentados, eu vou colocar aqui no 0. Isso aqui um pouco mais para cá, aqui também eu posso movimentar. Bom, essa posição que eu coloquei, esses pontinhos em vermelho aqui nesse círculo, eles são úteis mais para nós fazermos perspectivas conhecidas. Por exemplo, quando eu boto esse ponto aqui, eu tenho aqui uma perspectiva cavaleira de 30 graus. Aqui, esse ângulo aqui nós podemos ver aqui, esse alfa aqui, está aqui quase 240, né? Ajeitando aqui. Então, esse ângulo de 30 graus é o ângulo entre o afastamento e a abscissa. Esse ângulo aqui é o que define a cavaleira em geral. Se nós colocarmos agora o eixo do afastamento aqui nessa posição, nós temos uma cavaleira de 45 graus. Nessa aqui, nós temos uma cavaleira de 60. Nós podemos também virar para aqui por outro lado. Aqui temos uma outra cavaleira de 60, outra de 45 graus e aqui também é de 30. Outro tipo de perspectiva comum é a isometria, onde eu boto os três eixos a 120 graus. Aqui, aqui. Temos aqui uma isometria. A perspectiva militar, eu boto a cota, por exemplo, aqui na metade do valor, e esses dois eixos aqui a 45 graus com a horizontal. Essa é a perspectiva militar. A ideia é que, movendo esses eixos, eu posso criar qualquer tipo de perspectiva cilíndrica. Ok? Para se criar uma perspectiva cilíndrica, se eu conheço a posição dos eixos projetados, é bastante simples. Por exemplo, nesse ponto P aqui, se eu tenho em Épora esses valores, aqui está a abscissa, aqui a cota e aqui o afastamento do ponto, e eu tenho uma posição de eixos projetados, por exemplo, essa, o que eu faço? Eu boto o valor da abscissa aqui nesse eixo, que no caso não mudou. Para achar o ponto P', eu traço uma paralela ao eixo da cota, passando por esse ponto, e pego o tamanho original da cota e transporto para cá. Com isso eu acho o ponto P'.
Se eu quero achar o ponto P, eu tenho que, desse ponto, traçar uma paralela ao eixo do afastamento. E aqui, o tamanho vai ser o tamanho original do afastamento multiplicado por esse tamanho aqui do novo tamanho do eixo. Esse tamanho original aqui era 1. Aqui eu tenho o tamanho real do afastamento. Quando eu passo para cá, isso aqui é 2/3 desse tamanho original. Então, tem que fazer uma redução de 2/3 no tamanho real do afastamento e colocar aqui nessa paralela ao eixo do afastamento. Se eu quero achar o ponto P tridimensional, o ponto espacial, desse ponto, eu subo, ou traço melhor, uma paralela ao eixo da cota, pego o tamanho original da cota e passo para cá. E a mesma coisa se os outros eixos mudam. Por exemplo, se eu pego esse eixo e boto aqui, para calcular a perspectiva, eu pego o tamanho original da abscissa, coloco esse tamanho nesse eixo, só que com uma contração também de 2/3, que é esse tamanho aqui. Achando esse ponto, para achar o ponto P, eu agora daqui traço uma paralela ao eixo do afastamento, pego o tamanho original do afastamento e também faço essa contração por 2/3. Achei o P. O P', eu traço aqui uma paralela ao eixo da cota, pego o tamanho original da cota. Isso porque aqui, claro, o eixo cota está 1. Se ele reduzir aqui, aí eu pegaria metade desse valor. Ou se fosse inclinado, que não é usual, uma perspectiva, o eixo da cota está sempre na vertical, mas eu faria o mesmo método. Desse ponto eu traço uma reta paralela ao eixo da cota, pego esse tamanho, a contração, e passo para cá. Então é isso. Assim nós criamos uma perspectiva cilíndrica. O último problema aqui é como calcular, por exemplo, dado os ângulos entre os eixos, como calcular o tamanho dos eixos. Isso é possível fazer. No final do curso, nós vamos ver a axonometria, onde nós vamos mostrar um método gráfico para calcular, dado esses ângulos entre os eixos, quais são os tamanhos desses eixos projetados. Essa atividade ela pode criar várias perspectivas irreais. Tá? É claro que se o tamanho original do eixo era 1, o tamanho do eixo projetado sempre tem que ser menor que 1. Quer dizer, tem que estar dentro desse círculo grande aqui. Eu posso muito bem fazer uma perspectiva nessa atividade, por exemplo, botando o eixo afastamento aqui. Vai dar uma perspectiva irreal, não é uma perspectiva válida. Para esse ângulo, eu deveria calcular qual o valor adequado para essa contração. Isso o aplicativo não faz. Mas eu tenho esses pontos para já criar perspectivas usuais, né? Como as cavaleiras, como eu tinha comentado, ou a isometria. Bom, é isso, pessoal. Então, até a próxima aula.